Então, em relação à pergunta do Elcio, então, de fato, homens e mulheres têm comportamentos distintos em relação à procura ao médico. Na minha dissertação de mestrado, que era em uso da insulina em idosos com diabetes, a gente já mostrava isso. O homem procurava tantos por cento menos do que a mulher. Então, naturalmente, quando vai descobrir algo, descobre algo mais avançado. No caso dos tumores, isso é muito pior, logicamente. No caso do diabetes também, e assim por diante. Mas tem uma característica que a mulher tem muita cultura de eu vou fazer o meu preventivo, vou à minha ginecologista e ela vai me pedir o preventivo ginecológico, a mamografia e assim por diante. O homem tem menos essa cultura, né? Digamos assim, que em medicina a gente vai usar o termo prevenção primária, né? Que eu gosto de falar, é botar o cadeado antes do ladrão entrar. E a prevenção secundária é você botar o cadeado depois que ele já entrou, mas você bota para que ele não entre outras vezes. Então o homem, ele é mais reativo. Ele tem uma dor, ele vai lá no ortopedista. Nesse caso, uma questão que mexe muito com o homem é a questão sexual, a disfunção erétil. Então, muitas vezes, a porta de entrada, por assim dizer, no ambiente de saúde, vai ser o urologista porque ele está com problema de ereção. E aqui tem um ponto que é muito importante destacar. O Rui já mencionou que o homem tem a mortalidade maior de causas violentas e causas naturais. Dentre as causas naturais, sobretudo a doença cardiovascular. E hoje o que a gente sabe muito bem, e aí daí essa interface urologia, clínica médica, endocrinologia, que a disfunção erétil, ela deve ser encarada como um marcador de doença cardiovascular. Muitas vezes a disfunção erétil vai ser o primeiro indicativo de que esse doente tem uma doença aterosclerótica, ou seja, ele pode ter não só entupimento, leigamente dizendo, dos corpos cavernosos no pênis, como também o entupimento de artéria coronária, de artéria carótida ou de artéria dos membros inferiores. Então, é uma oportunidade ímpar. Quando o urologista pega um paciente com disfunção erétil, muitas vezes pede, você tem um clínico? Você tem um cardiologista? Não esquece de fazer o seu exame cardiovascular, porque é uma oportunidade, não é? Imagina que alguém chega ao médico com uma dor no peito do tipo em queimação, do tipo anginosa. É natural, é claro, que esse médico vai investigar a doença cardiovascular nesse paciente. E a nossa ideia é que façamos da mesma forma com a disfunção erétil. Isso é uma coisa interessante, né? Porque imagina, ele vai no urologista com uma disfunção erétil e isso vai levar muitas vezes a um diagnóstico ali preventivo da doença cardiovascular, o que é muito bem-vindo, é diagnosticar uma doença antes que ela tenha os sintomas mais avançados. Fala um pouquinho dessa questão, Rui. Isso é uma questão muito importante, né? A gente vê cada vez com mais frequência esse tipo de queixa no consultório, né? Eu me formei no século passado, né? Me formei em 95, e na ocasião as pessoas tinham muita dificuldade de expor esse tipo de problema, que era a impotência sexual, né? A gente tinha uma consulta onde o paciente elaborava, elencava lá uma série de situações e no finalzinho da consulta ele falava, olha, eu estou com um pouquinho de dificuldade também na ereção, porque ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha de expor, porque isso era um assunto tabu. E isso vem deixando gradativamente de ser um tabu, né? E isso é excelente, porque a disfunção erétil, como você muito bem mencionou, é um ponto, né, assim, que pode ser o início de um processo aterosclerótico maior dentro do organismo, né? Isso muitas vezes leva a uma pesquisa de fatores de risco, como diabetes, intolerância à insulina. A gente tem também o problema da hipertensão, enfim, todos os fatores de risco, obesidade, sedentarismo, tabagismo, que a gente precisa combater, né, para tratar e prevenir eventualmente a disfunção erétil. Então não basta os medicamentos, né, para a gente auxiliar na ereção, mas além de trabalhar na correção, a gente tem que trabalhar também num outro pilar, que é a prevenção do processo dos fatores de risco da aterosclerose.